Ok, tava com um problema técnico aqui. E aí, conforme a gente for revisando, vai gravando, DJ aqui, nada melhor do que uma grande diversão de quarta-feira. Então eu vou revendo o conteúdo que a gente começou a ver na aula da semana passada, que nós tivemos aquele bando de problema na aula passada, mas eu enviei a gravação. Eu vi que alguns de vocês assistiram, né? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Vou colocar para iniciar a lista de presença. É só vocês digitarem presente. Você não achou a gravação? A gravação tá no... Colocaram no YouTube já, como aula 2. Tá? Tá lá, aula 2. Vocês podem assistir a 41 minutos, eu acho. Assistindo a velocidade 2. Pois Professor, não. de qual frente de química que o senhor dá aula mesmo? Frente 1. Frente 1, química orgânica e atomística, né? Obrigado. Só exatamente. Acontece muito isso, de gente escrevendo presente errado, igual eu vi um presente aqui para cima com M, o software ele não conta, ele não contabiliza. Então tem dia que tem tipo assim, 30 pessoas na aula, e aí o que aparece? Aparece tipo assim, 12 pessoas na chamada. Bom, enfim. Na aula da gravação, só para vocês se situarem do que aconteceu, quem ainda não conseguiu assistir, né? Porque ela só colocaram ela na segunda por culpa minha também, né? Que eu demorei para enviar. Mas a gente terminou de ver a composição que a gente mais acredita ser a correta atualmente dos átomos. Então, nós temos um núcleo, e nesse núcleo que não é definido por uma membrana, nada, né? É só uma região em que estão concentrados os prótons e os nêutrons. Sendo que os prótons são partículas com carga positiva e que apresentam grande parte da massa significativa de um átomo. Os nêutrons também representam parte da massa do átomo, mas eles não têm carga, eles têm carga neutra. Como os prótons e os nêutrons são muito mais pesados que o elétron, cerca de 1836 vezes mais pesado que um elétron, basicamente toda a unidade de massa do elétron, do átomo, ela vem do núcleo. E o elétron, ele é muito levinho, muito, muito, muito levinho, e fica passeando pela região da eletrosfera com a carga negativa dele. Então, um elétron neutraliza a carga de um próton. As cargas são idênticas, porém opostas, né? Uma é positiva e a outra é negativa, mas na mesma intensidade. Embora o próton tenha massa quase 2.000 vezes superior à massa de um elétron. Certo? E é basicamente isso que acontece, né? O próton e o nêutron intimamente se comunicando no núcleo, enquanto o elétron tá lá de boa, sozinho na dele, passeando só em volta do caminho. Nós vimos também que nós temos muitos elementos e que por a gente ter vários elementos, a gente precisa entender melhor as propriedades de cada um desses elementos, certo? Sendo que cada elemento é um conjunto de átomos de mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, e acabam tendo as mesmas propriedades, certo? Aqui nós temos a representação do número atômico, chamado de número de prótons, ou Z, certo? Deixa eu ver que tá tendo gente falando que tá com problema no link. Alguém pode mandar o link lá no grupo de exatas, por favor? Senão eu vou tentar... Deixa eu ver. Vou tentar de novo aqui, que tem gente me chamando no Whats. Aqui enviaram. Obrigado, gente. Vou encaminhar para a Luna. Nós vimos também a classificação do número atômico, etc. e tal.
Número atômico, ou Z, representa o número de prótons que cada átomo tem, certo? E é ele que dá as grandes propriedades de cada elemento, certo? Então, Z ou P, ou número de prótons, ou número atômico significam a mesma coisa, tá? E ele está representado aqui em cima. Tudo isso é só revisão da aula que está gravada. E temos um número de massa. Como o número de massa é determinado? Ele também é uma forma de caracterizar o átomo, apesar de não ser a principal informação que a gente precisa ter dele. E como a gente vê a massa? A gente vê somando a quantidade dos prótons e dos nêutrons, né? Lembra que os prótons e os nêutrons que basicamente têm toda a massa do átomo. O elétron não significa nada, coitado. O elétron está sempre sozinho na dele ali, na bad, batendo a solidão. Então é assim que a gente faz o cálculo da massa, representado por A. Então a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E por essa equação super simples, a gente pode encontrar qualquer um dos três, né? Se eu te der o número de massa e o número de prótons, você encontra o número de nêutrons. Se eu te der o número de massa e o de nêutrons, você encontra o de prótons. E assim em diante, tá? Vejam aquela aulinha gravada, ela é realmente muito importante. É muito importante vocês terem esses conceitos. Temos também o átomo na forma neutra, quando o número de prótons e elétrons é idêntico. Temos os átomos nas formas iônicas, como um íon positivo, chamado cátion, quando o número de prótons é maior do que o de elétrons, mas porque ele perdeu elétrons. E temos íons negativos, chamados ânions, quando o número de elétrons é maior do que o número de prótons, ou seja, aquele átomo recebeu elétrons, como quando átomos recebem corrente elétrica, né? Corrente elétrica são vários elétrons. E também vimos que, dependendo da carga desses átomos, a gente pode ter um volume diferente dos átomos, porque quanto mais elétrons eles tiverem, mais caminhos na eletrosfera esse átomo precisará ter, então maior será o volume dele. Vimos a forma de representação, que é pelo símbolo. Temos o nome, sendo que o símbolo vai de 1 a 3 letras, geralmente baseado no nome em latim ou grego. Então, por isso que alguns não têm uma representação simples da gente ver, tipo au. Au é o quê? Um cachorro? Não, é o ouro, porque vem de aurum, do latim. É claro que a gente fala latim. Temos também a prata, que é Ag, porque ela vem de argentum. Tá? Então, alguns são difíceis. Chumbo, que vem do plumbum. Mas a grande maioria é mais intuitiva. Então, carbono, C, cálcio, Ca, flúor, F, ferro, Fe. Tá? Esse é o símbolo. Temos um número atômico e um número de massa. Essas são as 4 principais informações que a gente vai ter e podemos ter outras adicionais. Como que eu vou saber qual que é o número atômico, qual que é o de massa? Lembra que o de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico. É assim que a gente pode diferenciar. Mas se você tiver memória boa, você vai lembrar que o número atômico ele fica sempre em cima, na representação da tabela. E vimos os isótopos. Isso era para finalizar a última aula. Terminamos a aula vendo os isótopos, que são elementos com massa diferente, mas o mesmo número de prótons, ou seja, são todos idênticos, só muda a massa. Sendo que nem todos são estáveis ou abundantes. E a gente vê que não muda as propriedades físicas. O que acontece? Muda que alguns são instáveis, eles podem emitir radioatividade, e aí eles podem desaparecer do ambiente depois de alguns anos. Então, nós temos o hidrogênio em 3 formas: de prótio, deutério ou trítio. O prótio é o mais comum que a gente encontra o hidrogênio, certo? É 99,99% do hidrogênio que a gente encontra na natureza. Ele é composto por um próton só e um elétron, né, para neutralizar.
O deutério, ele vai ter um próton, só um elétron, então ele vai ser um hidrogênio também. Mas o que acontece? Ele vai ter um nêutron. Então, a massa dele vai ser um próton mais um nêutron. Ele vai ter massa 2, enquanto o prótio vai ter massa 1. Ele tem o dobro da massa, mas ele vai ter as mesmas propriedades, digamos assim, as características físicas em geral vão ser as mesmas. Então, temperatura de ebulição, fusão, facilidade de interação com outros átomos, etc., vai ser tudo basicamente idêntico. E temos o trítio, que tem um próton e dois nêutrons, que é o que o professor Octopus procura no filme do Homem-Aranha. Ele é extremamente raro, porque ele é instável. Na última aula gravada, a gente viu que, em geral, para cada um próton, a gente tem que ter um nêutron. Se começa a ter mais do que um nêutron por próton, causa instabilidade. E isso é instabilidade no núcleo. O núcleo pode se decompor e formar novos átomos. Então, por isso que quanto mais nêutrons vai tendo o átomo ou o isótopo, mais instável ele será, certo? Então, aqui o hidrogênio, na forma de prótio, é 99,98%. Deutério, muito, muito pouco. E o trítio, a gente praticamente não encontra. O carbono, quando ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, ele é o mais estável, compõe quase tudo que a gente encontra. Mas quando ele tem 6 prótons e 8 nêutrons, ou seja, mais que um nêutron por próton, né? Aí já fica bem raro da gente encontrar, é cerca de 0,1% ou menos. E nós vimos que é muito importante para datação. Aí agora começa a aula de hoje, tá? Isso tudo foi uma revisãozinha ultra rápida. Hoje a gente vai começar a entender a determinação das massas atômicas. Então, se as massas são basicamente a soma dos prótons e dos nêutrons, por que geralmente aparecem números tão quebrados, né? Eu vou ter 0,45 nêutrons ou próton? Não. É porque por que o número de massa nem sempre vai ser apresentado como inteiro, apesar dele ser considerado inteiro? Porque a massa ela vai ser uma média do tipo ponderada de todos os isótopos que ocorrem na natureza, tá? Então nós vimos que vários elementos têm isótopos na natureza e a massa dos isótopos é variada. Então a gente contabiliza essa variação de massas na hora de representar na tabela. Então a tabela ela traz informação de que a massa não vai ser um número inteiro, porque a gente tem mais de uma forma na natureza. E apenas os elementos artificiais vão ter o número de prótons inteiro, né? O número de massa, no caso. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter isótopos ainda dos elementos artificiais. Já é difícil a gente conseguir fazer um no laboratório. Imagina ainda fazer com números de massa diferentes. Então vamos fazer o cálculo. Eu vou parar de compartilhar para compartilhar o whiteboard, para vocês poderem ver como a gente faz o cálculo. Como que eu vou fazer o cálculo para saber a massa do cloro, por exemplo? Então, o cloro, a gente tem duas formas na natureza. Nós temos o cloro 35 e o 37. Como assim 35 e 37? Esse tem massa 35, tá? 34,96. 35. E temos o de massa 37. Então, ambos vão ter 17 prótons, só que o número de nêutrons varia entre os dois. Esse daqui teria 18 e esse daqui 20. Acho que é isso, tá? Então, é isso que varia. Mas ambos são encontrados na natureza. A gente vê aqui que depois, quando os átomos começam a ficar grandes, é possível ter mais de um isótopo estável. E é o que acontece no cloro. Então, 75% do cloro encontrado na natureza é o de massa 35, e o restante é o de massa 37. O de massa 36
Ele até existe, mas ele vai se decompor depois de um tempo. Um tempo de apenas 301 mil anos, mas ele vai se decompor. E ele só é feito por atividade humana, tá? Cosmogênica. Então, nas indústrias, né, sai como poluente ou feito em laboratório. Então a gente considera na tabela periódica só esses dois, porque só esses dois têm ocorrência natural. Como que a gente vai fazer o cálculo para ver qual que aparece na tabela periódica? A gente tem que fazer a média ponderada. E agora eu estou com o whiteboard aberto. Se vocês não estiverem visualizando, podem me chamar, que aí eu tento corrigir o problema. O que acontece com o cloro? Então, nós temos o cloro em duas formas. Nós temos o 35, que ocorre em 75,7% do encontrado. Isso, vamos colocar 0,8. E nós temos o cloro 37, que é encontrado em 24,2% do tempo. Certo? Como que eu vou fazer o cálculo da massa média? Eu tenho que levar em conta não só a massa, mas também a abundância de cada um desses átomos. Então, eu vou fazer por meio da média ponderada. O que significa a média ponderada? Significa levar em conta a porcentagem, a relevância de cada um. Nós temos a média simples, que seria fazer 35 mais 37 dividir por 2, daria 36. Mas isso não representaria a massa verdadeira, porque não temos 50% desse, 50% desse. Então a gente tem que levar em conta a influência de cada um. Para isso, eu vou fazer. Temos aqui o de massa 35, né? Vezes o 75,8, que é o que a gente encontra ele. Mais a influência do cloro 37 vezes a influência dele, que seria de 24,2%. E para a gente normalizar tudo, a gente tem que dividir pela influência só. Então, 75,8 mais 24,2, tá? A influência total vai dar 100, né? Porque são 100% dos átomos encontrados na natureza. Aí nós fazemos o cálculo desse, somamos com o cálculo desse e dividimos por 100. Se vocês fizerem a conta em casa, vocês vão ver que o resultado é muito próximo de 35,5, tá? Então, o que a gente vai encontrar na tabela periódica é falando que o cloro ele tem número de massa 35,5. O que isso significa? Que todos que a gente vai encontrar vão ser 35,5? Não. Mas que quando a gente encontrar um cloro, provavelmente ele vai estar mais próximo do cloro do 35 do que do 37. Por quê? Porque a cada 4 cloros que a gente vê na natureza, 3 tem massa 35, enquanto 1 tem massa 37. Então a gente dá para ver que o cálculo está correto, porque o valor final está muito mais próximo do mais abundante. Certo? Correto, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá de boa? Por aqui tudo certo. O que você não entendeu, Kaline? Agora que eu vi. Isso, a pergunta da Vitória. Ela mesma responde. A outra Vitória respondeu, eu já estou até confundindo as vitórias. Bom, enfim, se tiver tudo certo, vou continuar. Então, na tabela periódica, a gente encontra vários átomos com número de massa quebrado. Ó, esse daqui seria um dos mais corretos, 35,45. Perto daquele 35,5 que eu falei, mas é por causa do arredondamento. Certo? Então, demais átomos, como por exemplo o cobre, que
é 70% encontrado na forma do cobre 63 e 30% encontrado na forma do 65. Qual que vai ser a massa dele? Provavelmente vai ser a massa média, vai ser muito mais próxima do 63, né? Que é o mais abundante. E assim em diante. Como que a gente calcula a massa atômica? E isso vocês devem ver com um dos outros professores, né? A parte de Stekio. Mas de forma muito básica, a unidade de massa que a gente define como U é a massa em relação à massa do carbono 12. Por que carbono 12? É o carbono de massa 12, que é o carbono mais abundante. Se a gente vê, a gente tem o carbono 13 e temos o carbono 14, que são isótopos raros, certo? Então, se a gente dividir o carbono 12 em 12 partes iguais, ou seja, se a gente considerar que um próton tem a massa exatamente igual a do nêutron, que elas realmente são muito próximas, e o carbono 12 ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, quando a gente divide em 12, a gente tem que uma unidade é igual ao peso de um próton ou o peso de um nêutron, certo? Então é assim que a gente faz o cálculo. Então, qual que é a massa aqui do cloro, a massa média? 35,5 unidades, tá? Basicamente, isso que a gente usa como unidade final. Ainda na linha dos isótopos, nós temos elementos que são isóbaros. Iso significa iguais, idênticos. Baros tem relação com a massa. Então, são dois elementos diferentes, ou seja, tem número de prótons diferentes, mas a massa é idêntica. Como que isso pode ocorrer? Bom, a massa é calculada pela soma dos prótons e dos nêutrons. Nem sempre eles têm um próton para um nêutron, né? Às vezes desbalanceia, às vezes os átomos têm mais nêutrons do que prótons. E aí a massa deles pode igualar. O cálcio, ele tem 20 prótons e 20 nêutrons. Enquanto o argônio, ele tem 18 prótons e 22 nêutrons. O número de massa, ele não leva em conta só a soma de prótons e nêutrons. Se a gente soma do cálcio, vai dar 40 como número de massa. Se a gente soma do argônio, vai dar 40 como número de massa. Então, eles têm massa idêntica, mas são completamente diferentes, tá? Propriedades 100% diferentes. O cálcio está lá na família dos metais alcalino-terrosos, enquanto o argônio é um gás nobre. Tá? Então são completamente diferentes as formas de interação, tudo. Só a massa é igual. Tá, se é tudo tão diferente, para que serve a gente saber que um átomo é isóbaro? É mais por questão experimental. Então, eu estou fazendo um experimento científico e só dá para eu saber qual que é a massa. Tá? Eu sei que eu isolei um elemento de massa 40. Eu posso falar que ele é o cálcio? Não, porque a gente pode ter outros elementos com a mesma massa, tá? Alguns isótopos de elementos que têm a massa parecida com outro elemento. Mesma coisa, o potássio. Potássio tem 19 prótons, mas ele vai ter 21 nêutrons. Então, vai dar que ele tem massa 40 também. Então, potássio, cálcio, argônio, alguma vez, dependendo do isótopo que a gente pega de cada um, pode ser que eles tenham massas iguais entre si. Estrôncio e o titânio também, ó, número de prótons diferentes, mas a massa semelhante. Simples assim. Temos também elementos isótonos. Iso significa igual, tônus vem do N, ó. Tá vendo que sempre tem uma letra grifada? A lembra a massa. N lembra o número de nêutrons. Então, isótonos são dois elementos diferentes, tá? Átomos completamente diferentes, mas que o número de nêutrons vai ser idêntico entre esses dois, certo? A gente sabe que o número de prótons e nêutrons é sempre muito parecido, e nem precisa dizer no núcleo, porque o núcleo é o único lugar que eles podem habitar. Mas nem sempre é igual. A gente vê que a partir do cálcio, os elementos começam a ter
mais que um nêutron por próton. Já começa a desbalancear esse número. E acima de 1,5 nêutrons por próton, a gente vê que os bastante instáveis e começam a emitir radiação. Então, o número de nêutrons ele pode variar no elemento, e como a gente viu, a gente tem isótopos. Os isótopos são quando o número de nêutrons varia dentro do mesmo elemento, certo? Quando nós temos dois átomos completamente diferentes, com o número de nêutrons idêntico, mas a massa e o número atômico são diferentes, eles são isótonos. Por exemplo, o flúor e o oxigênio. O flúor, ele tem número de massa 18, né, esse isótopo apresentado, e ele tem 9 prótons. Se a gente faz 18 menos 9, a gente descobre o número de nêutrons. Então ele tem 9 nêutrons. E o oxigênio 17, que é um pouquinho raro de encontrar. O que acontece com ele? Ele vai ter 8 prótons mais massa 17. 17 menos 8, ele também vai ter 9 nêutrons. O que isso significa? Que se você encontrar um elemento experimentalmente com 9 nêutrons, também não dá para você afirmar que vai ser o flúor, que ele pode ser um oxigênio um pouquinho mais raro de se encontrar. Da mesma forma... Oi. Pois não. Eu não entendi do isótonos. Tá, deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Isso, Z é o número atômico ou o número de prótons. Exatamente. Não entendeu? Isótonos. Tá. O núcleo de todos os átomos é composto por prótons e nêutrons, certo? O que acontece? Quando a gente vai fazer um experimento no laboratório, não a gente, né? Isso daí é nível cientistas com dinheiro, né? A nível de faculdade a gente não consegue fazer esse tipo de experimento. Mas você isola um elemento e descobre que ele tem 9 nêutrons. Só pelo número de nêutrons dá para eu saber qual elemento é? Não. O que determina qual elemento é o número de prótons ou número atômico, certo? Então, dessa forma, dois átomos diferentes, eles podem sim ter o mesmo número de nêutrons. Isso não vai causar grande interferência. Por quê? Lembra que existe mais de um tipo de cada elemento, né? Lembra? Os isótopos pode variar o número de nêutrons dentro de cada elemento. Pode ser que quando a gente vê dois elementos diferentes, a gente pense que eles têm sempre número de nêutrons diferente, mas isso não é uma regra. Apesar do número de nêutrons ser muito parecido com o número de prótons de cada elemento, ele pode variar, sendo um número tendo um nêutron a mais do que a quantidade idêntica de prótons. Então, se ele tem 5 prótons, a gente espera que ele tenha 5 nêutrons também para estabilizar o núcleo. Mas às vezes ele pode ter 6 nêutrons, pode aparecer uma espécie química com 7 nêutrons, certo? E vai continuar saindo do mesmo elemento. Aqui nós temos o flúor e o oxigênio 17. O oxigênio 17, ele é um isótopo radioativo. O flúor, ele tem número de massa 18 e ele tem 9 prótons. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Então, se a gente sabe que ele tem massa 18 e número de prótons 9, quantos nêutrons ele tem? 18 menos 9, a gente descobre que ele tem 9 nêutrons. E o oxigênio 17, que é um pouco raro. Ele tem massa 17 e tem 8 prótons. Se a gente for fazer o cálculo para ver quantos nêutrons ele tem, ele vai ter 9 também. Então nós temos dois elementos diferentes, a massa deles é diferente, o número atômico é diferente, né? Mas o número de nêutrons é igual. Isso é só importante caso você esteja fazendo um experimento e descobre que o seu elemento de estudo tem tantos nêutrons. Aí isso quer dizer que você não pode afirmar com certeza já qual é, porque a gente pode ter outros elementos completamente diferentes com um número semelhante. Ficou mais claro? Sim, professor, muito obrigada. Tá?
Exemplo dos isóbaros. Gente, vocês não precisam me chamar de senhor, tá? Pelo amor de Deus, eu tenho 22 anos. Não estou preparado psicologicamente para ser chamado de senhor. Isóbaros são elementos diferentes que têm o mesmo número de massa. Então, varia o número de nêutrons e prótons entre eles, mas o número de nêutron e próton, quando somado, dá massas idênticas. Então, o cálcio 40, o argônio 40 e o potássio 40, eles são isóbaros entre si, tá? Mas eles são elementos completamente diferentes. O estrôncio e o titânio, eles são completamente diferentes também, eles têm número de prótons e nêutrons diferentes, mas o número de massa pode ser idêntico. Certo? Prótons menos elétrons é igual ao número de nêutrons? Não. O número de prótons, geralmente, ele é idêntico ao número de elétrons quando o elemento está neutro. Para a gente saber a massa, é exatamente isso aqui que o Henrique está falando. Para a gente fazer o cálculo, a relação de prótons e nêutrons dá para a gente estabelecer pela massa. Tá? Então, prótons, nêutrons e massa têm correlação. Nêutrons e elétrons, nada a ver. Tá? Número de massa com número de elétrons também não tem relação. Prótons e elétrons são extremamente rígidos entre si. Gente, pelo amor de Deus, senhor, não. Não tô pronto para isso. Se vocês me chamarem de senhor mais uma vez, acho que meus cabelos caem e já fico com entrada. Então, nós temos elementos isótopos, mesmo número de prótons, muda massa e nêutrons. Temos elementos isóbaros, quando eles têm a mesma massa, mas são elementos diferentes. Temos isótonos, quando tem o mesmo número de nêutrons, e temos os isoeletrônicos, quando eles têm o mesmo número de elétrons. Então, os átomos são completamente diferentes. Eles têm prótons, nêutrons e massa completamente diferente. Mas, como que acontece para eles terem o mesmo número de elétrons? Lembra que para um átomo ser neutro, ele tem que ter o número de prótons e elétrons idêntico. E se dois átomos diferentes têm o mesmo número de prótons, eles são do mesmo elemento? Então, como que elementos diferentes podem ter mesmo número de elétrons? Porque eles podem adquirir cargas, tá? Então, o neônio. O neônio, quando ele está neutro, ele tem 10 prótons. Então, ele vai ter 10 elétrons também. O sódio, quando ele está na forma de cátion 1+, ele tem 11 prótons, tá? O número atômico dele é 11. Era para ele ter 11 elétrons também, mas ele não está positivado, então significa que ele perdeu um elétron. Então, em vez de 11 elétrons, ele vai ter 11 menos 1, ele vai ter 10 elétrons. Então, o neônio e o sódio catiônico têm o mesmo número de elétrons. O flúor, a gente esperava que ele tivesse 9 elétrons, porque ele tem 9 prótons. Mas vocês estão vendo que ele é um ânion? Ele é 1 menos. Então, a gente colocou um elétron a mais nessa situação. Então, 9 mais 1 elétron adicionado. Ele tem 10 elétrons também. Oxigênio, a gente esperava que ele, como ele tem 8 prótons, a gente esperava que ele tivesse 8 elétrons. Mas ele não está neutro. Ele está na forma de ânion 2 menos. Então, ele tem 2 elétrons a mais do que era para ter. 8 mais 2, 10 elétrons também. Então, aqui a gente vê que a gente tem elementos completamente diferentes. Massa, número de prótons, mas no final o número de elétrons é idêntico. Também, todos esses nomes, os nomes sim, tá? Os nomes precisam decorar. Gente, essa coisa de senhora é meio cultural. Aqui em casa, se eu chamar minha mãe de senhora, acho que eu perco os dentes, porque ela fala, senhora o quê? Eu não tá velha. Então, aqui, pelo menos, é estranho. Decorar todos esses nomes? Sim. Se você tem que decorar isótopo, isótono, isóbaro e isoeletrônico. São 4 nomes, tá? Não reclame por enquanto, porque daqui a pouco a gente vai chegar em funções orgânicas e a gente tem tipo mais de 20 funções orgânicas. A vida, né? A vida dói.
Então, aqui uma tabelinha resumindo. Isótopos têm mesmo número de prótons, mas a massa e o número de nêutrons diferentes. Isóbaros têm o mesmo número de massa, mas prótons e nêutrons diferentes. Isótonos têm número de prótons e massa diferentes, mas nêutrons igual. E os isoeletrônicos. Prótons, massa e nêutrons todos diferentes, mas o número de elétrons é idêntico. Agora vamos fazer um exercíciozinho para facilitar a compreensão, né? Porque como muitos ainda não viram a aula passada, é confuso esse conteúdo. As partículas fundamentais do átomo são o próton, o nêutron e o elétron, certo? O número de prótons caracteriza o elemento químico e é chamado de número atômico, ou Z. O número de massa, A, de um átomo corresponde ao total de prótons e nêutrons que possuem em seu núcleo. O elétron possui carga negativa, o próton positiva e o nêutron não possui carga elétrica. Ou seja, se você ler isso daqui, você já acabou com a minha aula, né? Porque resumiu minha aula inteira nisso. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre o modelo atômico atual, julga as afirmações a seguir. 1. Uma partícula que possui 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons é eletricamente neutra. Isso é verdadeiro ou é falso? Se ela tem 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. E aí, ela vai ser neutra no final? E aí? Falso. Verdadeiro. Tivemos uma divisão. Ela não é eletricamente neutra, tá? É falso. Então vamos ver por quê. Aqui está falando de uma partícula que tem 12 prótons, ela tem 12 nêutrons. Gente, minha letra ficou horrível mesmo, porque é muito difícil escrever com o mouse. E elétrons, ela tem 10. Aí fala eletricamente. Se eletricamente, a gente desconsidera o nêutron. O nêutron tem carga zero. Então, eletricamente, a gente considera a carga positiva e a carga negativa. Certo? Então, bora lá. O número de prótons, a gente está vendo que é 12, enquanto de elétrons é 10. Então, a gente tem mais prótons do que elétrons. Dessa forma, não é uma partícula neutra. Ela é um cátion. Muito bem escrito aqui, tá? Deu para entender por que ela é falsa? Tá? O número de prótons e elétrons é diferente. Para a gente saber a carga elétrica de uma partícula, a gente olha prótons e elétrons, dane-se os nêutrons. Dois átomos neutros que possuem o mesmo número de elétrons pertencem a um mesmo elemento químico. E aí, é verdade ou não? Então, nós temos então, neutros, ambos têm o mesmo número de elétrons. Eles são do mesmo elemento? Falso. 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 Acho que é verdadeira, não? Divisão de novo. Bom assim. Porque vai se são neutros, né? Exatamente. Essa é verdadeira. Vamos lá entender o porquê. Então, nós temos dois átomos. Vamos chamar de átomo X e átomo Y. Vamos supor que cada um tem 5 prótons, tá? O Z deles é 5. Se está falando que os dois são eletricamente... eles têm o mesmo número de elétrons e nenhum dos dois tem carga, então significa que esse tem o mesmo número de elétrons desse. Então, se tem 5 prótons, eles teriam 5 elétrons, cada um. Se estão neutros, sem carga, e tem o mesmo número de elétrons, ambos vão ter o mesmo número de prótons. Lembra que quando a gente tem carga zero, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Então, a gente tem noção do número de prótons.
Se está falando que os dois estão neutros, a gente sabe que 5 é o número de massa dele. E se os dois têm o mesmo número de elétrons, ambos vão ter o mesmo número atômico. Deu para entender ou ficou confuso? Tranquilo. Tranquilo? Então, sempre que for neutro, prótons e elétrons têm a mesma quantidade, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque o próton tem uma carga positiva e o elétron tem uma carga negativa. Um anula o outro. Se a carga total está anulada, quer dizer que a gente tem o mesmo tanto para cada lado. 3. Entendi, obrigada. O trítio possui um próton e 2 nêutrons. O deutério, um próton e um nêutron. Essas partículas pertencem a um mesmo elemento químico, apesar de o trítio ser mais pesado que o deutério. E aí, verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Tá. Falso. Ah lá. Sempre alguém indo contra. Bora lá. Essa é verdadeira. Tá? Essa é verdadeira porque a gente viu que nós tínhamos isótopos. Então está comparando o trítio e o deutério. O que ele fala? Que tanto o trítio quanto o deutério, eles têm um próton só. O que muda é o número de massa. Isso é verdade. Por quê? Porque o deutério tem um próton e um nêutron. Ele vai ter massa 2. E o trítio, ele vai ter um próton e 2 nêutrons. Então ele tem massa 3. Apesar da massa deles ser diferente, o número de prótons é idêntico. Então eles são o mesmo elemento químico. Porque o que determina qual é o elemento é o número de prótons. Tá? 4. O átomo de ferro possui os números de massa 56, sendo 30 de nêutrons e 26 de elétrons. Tá falando assim, essa é a explicação dele. Então tá falando que um átomo de ferro neutro, a gente entende que tá neutro, porque ele não falou que tá carregado. Possui massa de 56, ele tem 30 nêutrons e ele tem 26 elétrons. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Acho que é Falso. verdadeiro. É uma pegadinha isso aí. Falso. Então, bora lá. Essa vai ser sem spoiler. Tá falando que nós temos o átomo de ferro com 56 de massa, né? E tá falando que ele tem de nêutrons são 30 e de elétrons são 26. E a gente tem que ver se é verdade. Então tá bom. Ele disse que o número de nêutrons é 30. A gente considera isso verdade já, né? Porque, tipo, não tem como a gente tirar sempre da cabeça. A gente sabe que massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se a gente sabe que a massa é 56 e que a gente tem 30 nêutrons, quando a gente passa os nêutrons para cá, a gente descobre que a gente tem 26 prótons. Então, um átomo neutro de ferro tem 26 prótons. Está falando que ele está neutro. Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons e ambos serão 26. Tá correto. Tá? É confuso, tem bastante exercício para vocês fazerem na lista para ficar afiadinho. Mas vai pegando mesmo. 5. Uma partícula com 33 prótons e 36 elétrons possui carga positiva e é chamada de cátion. Falso? Falso. Exatamente, é falso. Falso. Se tem mais elétrons do que prótons, ele vai ter mais carga negativa do que positiva. Então, a carga final dele é negativa e ele é chamado de ânion. Então, é falso. Quais são falsos? A1 é falsa
e a 5 é falsa, tá? O resto é verdadeiro. Eu não ia fazer mais um exercício, mas como eu tô vendo que vocês estão com um pouquinho de dúvidas, acho legal a gente fazer. Esse é um pouquinho complicado. Então, nós temos 3 átomos, X, Y e Z. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, X, Y e Z. 3 átomos diferentes que não importa quais são, por isso eles estão nomeados de X, Y e Z. X é isóbaro de Y. Então, ele tem o mesmo número de massa que Y e mesmo número de nêutrons que Z. Y tem número atômico 56 e número de massa 137. Então, vamos anotar aqui, ó. Vou colocar desse lado, apesar de ser do outro lado, como eu escrevi muito pequeno, o número de prótons a gente põe em cima e o número de massa a gente põe embaixo, em geral, tá? Então era isso, né? 156 de número atômico, 137 de massa. E ele é isótopo de Z. Então, a gente sabe que Y e Z são isótopos. Isótopo é quem tem o mesmo número de prótons. Isótopo. Então, a gente sabe, a partir dessa informação, que o Z também tem 56 prótons. O número de massa de Z é 138. Mais uma informação que a gente tem. Tá. E aí quer saber o número atômico de X. Então, nós já anotamos algumas informações, certo? Mas a gente agora tem que aprofundar. Então, a gente agora sabe que o X é isóbaro de Y. Se o X é isóbaro de Y, significa que o X também tem massa 137. E fala que o X é isótono do Z. Então, ele tem o mesmo número de nêutrons. Ok? Vamos ver, então, quantos nêutrons o Z tem. Para fazer o cálculo de massa, a gente sabe que é prótons mais nêutrons. Vou terminar esse exercício e a gente termina a aula. Se o Z ele tem massa 138 e a gente sabe que ele tem 56 prótons, quantos nêutrons ele tem? Ele vai ter 138 menos 56. Vou abrir a calculadora aqui para fazer. Se eu fizer de cabeça, eu certamente vou passar vergonha. Então, nós temos aqui que 138 menos 56 dá 82. Nós temos 82 nêutrons no Z. Ok? Lembra que o exercício falou que X e Z são isótonos. Então, ambos vão ter o mesmo número de nêutrons. Então, X também tem 82 nêutrons. Como que a gente descobre o número de prótons, ou número atômico? A gente já sabe qual é o número de massa de X e nós sabemos qual é o número de nêutrons. Então, nós escrevemos de novo aquela equaçãozinha simples. Prótons mais nêutrons. A gente sabe que ele tem massa 137, prótons é o que a gente quer descobrir, e nêutrons a gente sabe que tem 82. Passo os nêutrons para cá subtraindo, nós vamos ver que nós temos de prótons 137 menos 82, nós teremos 55 prótons. Tá? Então, essa é a resposta final. Viu como que às vezes os exercícios pegam? Por isso que a gente tem que entender qual que é isóbaro, isótono, isoeletrônico, porque eles fazem relação de vários para a gente montar aquelas equações que envolvem mais de um elemento. Certo? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Tá.
Então, agora vocês já podem fazer a lista 1 inteira, tá? Inteira vocês já vão conseguir fazer a lista 1, porque o resto de aula que eu ia dar encaixa na lista 2. Podem fazer a lista e mandar o que vocês fizeram lá, né, por meio do Forms, e depois eu mando a resolução. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Desmaiar mesmo, que são 25 exercícios da primeira lista. É literalmente para desmaiar. Então, abraços. Até semana que vem. Até, professor. Boa semana. Valeu. Eu era legal, mas vocês me chamaram de senhor. Então agora vai ter muita lista.